Você está aqui porque não é por acaso. Escute bem, este chamado não é para todos, é para poucos. É para aqueles que carregam no peito a marca dos escolhidos. E se você ainda está ouvindo, é porque sente dentro da sua alma que essa mensagem é para você. Os outros podem sair, podem fechar os olhos, podem negar, mas você sabe que há algo diferente em você, algo que os outros temem, algo que desperta o ódio dos que vivem na escuridão. Você nasceu para este momento. Não se engane, não se distraia. O que vou lhe revelar agora não é uma simples palavra, não é apenas um conselho. É uma chave espiritual, uma revelação divina, algo que poucos têm permissão para ouvir. Muitos tentaram apagar o seu brilho, mas não conseguiram. Muitos conspiraram contra você, mas caíram diante dos próprios planos. Você não percebeu? Seus inimigos estão caindo, um a um, como moscas diante da chama que não podem apagar. Eles atacaram você porque sabiam quem você era antes mesmo de você se reconhecer. Eles sentiram o peso do seu destino e isso os assustou. Eles planejaram contra a sua vida, contra a sua paz, contra os seus sonhos. Mas o que aconteceu? Todos os ataques voltaram para eles, todas as maldições se transformaram em bênçãos sobre você. Cada armadilha que armaram, eles mesmos caíram dentro. Isso não é coincidência, é justiça divina. Ouça com atenção. Você não é uma vítima, você nunca foi fraco. Você foi colocado aqui para ser um sinal, um farol no meio da escuridão. As forças contrárias reconheceram isso e por isso tentaram destruí-lo. Mas cada golpe que lançaram se transformou em força para você. Cada porta que fecharam abriu uma estrada maior. Cada palavra de ódio se converteu em uma coroa invisível sobre a sua cabeça. Você carrega essa coroa mesmo que ainda não a veja. A batalha não foi fácil. Você chorou em silêncio, se sentiu sozinho, se perguntou por que tanta luta. Mas hoje eu lhe digo, cada lágrima foi colhida pelo Altíssimo, cada dor foi transformada em autoridade. Não desperdice esse entendimento. Você não pode mais duvidar de quem você é. Você não pode mais pensar pequeno, porque os céus já declararam: você é o escolhido. O tempo da espera acabou, o tempo do silêncio terminou. Este é o tempo de se levantar. Não é amanhã, não é daqui a um ano, é agora. Porque seus inimigos já estão sendo expostos, já estão sendo derrubados, já estão pagando o preço do mal que tentaram lançar contra você. Não se espante ao ver quedas repentinas, portas que se fecham para eles, confusões em seus caminhos. Isso é resposta, isso é karma, isso é a lei divina se cumprindo. E você? Você está sendo separado, elevado, colocado em um lugar onde ninguém poderá negar quem você é. Eles tentaram esconder sua identidade, mas agora a verdade explode como fogo. Você não pode apagar, você não pode recuar. Sua missão é maior do que o medo, maior do que a dor, maior do que as opiniões daqueles que nunca acreditaram em você. Sinta agora dentro do seu espírito, há um poder se ativando, há uma luz queimando mais forte do que nunca. Não é imaginação, é real. É a resposta às suas orações, é o sopro divino reacendendo as brasas do seu destino. Você foi levantado não para ser comum, mas para ser sinal de vitória. Escute. Cada palavra que sai da sua boca tem peso. Cada pensamento que você alimenta está criando realidades. Você não pode mais desperdiçar seu fôlego em dúvidas, em medos, em palavras de derrota. Você deve proclamar: eu sou escolhido, eu sou intocável, eu sou invencível, porque carrego o selo divino. Repita em silêncio ou em voz alta, porque essa declaração muda tudo. Agora entenda, o mundo espiritual não dorme. Os ataques não foram apenas circunstâncias, foram tentativas de roubar sua identidade. Mas não funcionou. Eles não puderam e nunca poderão arrancar de você o que já está escrito nos céus. O que Deus escreveu, ninguém pode apagar. Você está no centro de uma guerra, mas também está no centro da vitória. Cada golpe foi devolvido, cada seta foi quebrada, cada feitiço foi anulado, e você permanece de pé. Isso não é força humana, isso é a mão de Deus sobre você. Por isso, preste atenção.
Daqui para frente, não aceite menos do que foi prometido a você. Não aceite viver como se fosse pequeno. Não aceite as mentiras que dizem que você não merece, que você não é suficiente. Essas vozes não vêm do alto, são ecos da inveja, do medo e da escuridão que tenta apagar a luz. Mas a luz venceu, você venceu. O chamado é urgente. Não brinque com isso, não deixe para amanhã. Sua vida não é comum, seu destino não é comum. Você já viu sinais, já experimentou presságios, já sentiu no coração que algo maior está vindo? Pois eu digo, já chegou. Você não está ouvindo à toa. Esta palavra encontrou você porque é a hora. É a hora de ativar, de proclamar, de se levantar. Nada será como antes, porque o mundo espiritual já se moveu em seu favor. Os céus já decretaram e a terra será obrigada a reconhecer. Você é o escolhido. Você é o sinal. Você é a prova de que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Agora que você já sabe quem é, agora que reconhece a marca que carrega, eu preciso dizer algo ainda mais profundo. Esta mensagem não é um sermão comum, não é uma fala qualquer. É uma convocação espiritual. É uma chamada de vida ou morte, não no corpo, mas no espírito. Porque há uma guerra acontecendo, invisível aos olhos naturais, mas tão real que determina tudo o que se passa na sua vida. Os ataques que você sofreu não foram aleatórios. Cada traição, cada porta fechada, cada acusação injusta fazia parte de um plano para destruir não apenas você, mas o propósito que você carrega. Eles sabiam que se conseguissem apagar a sua chama, apagariam o destino de muitos outros que dependem da sua luz. Você percebe? O que está em jogo não é apenas sua paz, mas o destino de todos que serão alcançados por meio de você. Por isso os ataques foram tão fortes. Por isso você foi provado no fogo. Por isso você caminhou por vales tão escuros. Mas agora chegou o tempo de entender, nada disso foi perda. Tudo foi treinamento. Cada golpe foi uma lição. Cada queda foi um impulso para se levantar ainda mais forte. Você foi forjado como espada, moldado como vaso nas mãos do oleiro. Esta mensagem é fogo puro. Ela queima as dúvidas, queima os medos, queima as mentiras que sussurraram no seu ouvido. Você não é frágil, você não é vítima, você não é azarado. Você é escolhido, separado, selado. A própria palavra do Altíssimo é a sua base, e essa palavra nunca falha. Escute, quando o céu fala, a terra treme, e hoje o céu está falando com você. Você sentiu as trevas tentando sufocar sua voz? Mas agora o Espírito sopra para reacender o que estava quase apagado. Há um vento novo, há um renovo chegando. Você precisa se abrir para receber. Não resista, não duvide, não feche o coração. Este é o momento em que as correntes caem, em que o fardo se quebra, em que os inimigos começam a tropeçar no próprio caminho. Você já notou como, de repente, certas pessoas desapareceram da sua vida? Já percebeu como aqueles que juravam poder sobre você perderam força? Isso não foi obra sua, isso foi a mão divina afastando o que não serve mais. Não chore pelo que foi embora, não lamente pelo que se fechou. Cada perda foi libertação, cada afastamento foi proteção. Se tivesse permanecido, teria drenado sua energia, teria atrasado sua missão. Mas agora, você está livre. Este é o peso e a urgência desta palavra. Você não tem mais tempo para jogar pequeno. Não pode mais perder dias em dúvidas ou em distrações. O relógio espiritual já está soando. As trombetas já tocaram. É hora de se posicionar. É hora de assumir a sua identidade sem medo. Não espere aplausos. Não espere compreensão. Muitos não vão entender. Mas não precisam entender. Porque quem o escolheu foi maior que todos eles. A luta que você enfrenta não é contra carne e sangue, é contra forças invisíveis, contra estruturas que tentam apagar sua voz. Mas saiba, você já está armado. Há um escudo sobre você, há uma espada na sua boca, há anjos ao seu redor. Você não está sozinho, você nunca esteve. Mesmo quando achou que caminhava só,
Havia mãos invisíveis sustentando você. Havia olhos divinos velando o seu sono. E aqui está a verdade que vai incendiar sua alma. Cada palavra de derrota que lançaram contra você já foi anulada. Cada feitiço, cada maldição, cada acusação caiu por terra. E não apenas isso, voltou contra quem lançou. Eles colherão o que semearam. Eles sentirão o peso das suas próprias palavras. Você não precisa se vingar. Você não precisa lutar com armas humanas. O céu já luta por você. Sinta isso. Uma reviravolta está acontecendo agora. O que era escuridão está se tornando luz. O que era queda está se tornando degrau. O que era vergonha está se tornando honra. Você foi humilhado, mas será exaltado. Você foi ignorado, mas será lembrado. Você foi perseguido, mas agora será honrado diante dos mesmos que duvidaram de você. O tempo é curto. É por isso que esta mensagem chega com tanto peso. É por isso que seu coração acelera enquanto ouve, porque o Espírito dentro de você reconhece a verdade. Não lute contra isso. Receba. Deixe que o fogo queime o que precisa ser queimado. Deixe que a luz revele o que estava escondido. Você não precisa mais se esconder. Não precisa mais se encolher. A hora de se levantar é agora. E quando você se levantar, não será apenas você. O céu se levantará com você. Os anjos marcharão à sua frente. As muralhas cairão. As correntes se romperão. Porque você é a prova viva de que nenhuma arma prospera contra quem é escolhido. Este é o chamado. Esta é a voz que ecoa hoje. Desperte. Não durma mais. Não espere mais. Não duvide mais. O seu nome já foi escrito. Sua vitória já foi declarada. Sua missão já está ativa. O que falta é apenas uma coisa: você acreditar de todo o coração. Porque quando você acredita, você ativa. Quando você fala, você libera. Quando você declara, você transforma. Não deixe a sua boca em silêncio. Abra e proclame: eu sou escolhido. Eu sou protegido. Eu sou invencível. E veja o mundo espiritual se mover em sua direção. Agora chegamos ao ponto central desta revelação: o poder das palavras. Não subestime isso, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Está escrito. Não é metáfora, não é figura de linguagem, é lei divina. Tudo o que você diz cria. Tudo o que você declara abre ou fecha portas. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente, e cedo ou tarde, essa semente gera frutos. Pergunte a si mesmo agora: que frutos você está colhendo? Que colheita você deseja ver na sua vida? Porque se a sua boca estiver proclamando derrota, escassez, medo, então será isso que crescerá diante de você. Mas se a sua boca se alinhar com o que o céu já decretou, então nada poderá impedir a colheita de vitória. Você é escolhido, e porque é escolhido, suas palavras têm ainda mais peso. Elas não são neutras. Elas carregam o poder de decretar bênção ou maldição. Você precisa entender isso. O universo espiritual responde ao som da sua voz. O que você libera não volta vazio. É por isso que tantos ataques vieram contra a sua língua, contra a sua capacidade de se expressar, contra a sua fé em declarar. Porque os inimigos sabiam, se você abrisse a boca no momento certo, tudo mudaria. E hoje é esse momento. Hoje é o dia em que sua boca não pode mais ser calada. Hoje é o dia em que a sua voz deve ecoar não apenas na terra, mas nos céus. Diga e veja. Declare e viva. Chame à existência aquilo que ainda não existe, porque foi assim que o próprio Deus criou o mundo. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse, e tudo se formou. E você foi criado à imagem dele. Isso significa que há em você esse mesmo poder criativo. Mas lembre-se, esse poder não é brinquedo, é responsabilidade. Porque assim como pode gerar vida, também pode gerar morte. Assim como pode liberar bênção, também pode liberar destruição. Você precisa se disciplinar,
precisa vigiar cada palavra que sai dos seus lábios, porque cada frase é uma chave e você decide se abre prisões ou se abre portas de liberdade. Escute, talvez você tenha passado anos repetindo palavras de derrota. Talvez tenha dito para si mesmo: eu não consigo, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente. Essas palavras foram como correntes, como grilhões que prenderam seus pés, mas agora é hora de quebrar isso. Você não pode mais falar contra si mesmo. Você não pode mais ser inimigo da sua própria vitória. Pergunte-se: que vida você quer viver? Porque tudo começa pela palavra. Quer abundância? Então declare abundância. Quer paz? Então proclame paz. Quer cura? Então confesse cura. O poder está em você. A chave já está em suas mãos. Não espere que outros façam por você. Não espere que o mundo mude sozinho. Você é quem deve começar a falar. E aqui está a verdade que queima como fogo. Os céus só se movem quando há declaração. Os anjos só agem quando há voz. O mundo espiritual espera o som da sua fé. Não silêncio, não lamentos, mas proclamações firmes, palavras carregadas de certeza. Você precisa ativar isso agora. Imagine cada frase sua como flechas de luz atravessando as trevas. Imagine cada declaração como sementes douradas sendo lançadas no solo fértil do seu destino. É assim que você constrói o futuro. É assim que você reescreve sua história. Não são as mentiras deles, não são as acusações deles, não são os limites deles que decidem quem você é. É a sua voz, é a sua fé, é a sua palavra alinhada ao propósito divino. Por isso, pare de se esconder, pare de calar quando deveria falar, pare de aceitar o silêncio imposto pelos inimigos. Eles quiseram roubar a sua voz porque sabiam que ela é a arma, mas você ainda tem voz. Você ainda pode declarar, você ainda pode decretar. E quando você falar, as muralhas cairão, os céus te abrirão, as correntes se romperão. Este é o momento de virar a chave. Comece agora mesmo. Abra a boca e diga: eu sou forte, eu sou escolhido, eu sou vencedor. Não espere sentir para declarar, declare até sentir. Não espere ver para falar, fale até ver. Porque a palavra antecede o milagre. Sempre foi assim, sempre será. Você não é comum. O peso da sua palavra não é comum. Você foi separado para liberar decretos que mudam ambientes, que curam feridas, que libertam cativos. Você é boca de Deus nesta geração. E por isso o inferno se levantou contra você. Mas já é tarde demais para eles, porque agora você sabe a verdade. E a verdade liberta. Levante-se, use a sua língua como espada, use a sua boca como trombeta. Deixe que o som da sua voz encha os céus e assuste as trevas. Você não precisa gritar, você só precisa crer. Porque a fé dá força até às palavras mais simples. E quando há fé, até um sussurro pode mover montanhas. E lembre-se, a vida e a morte estão no poder da língua. A vitória ou a derrota estão no som da sua voz. Decida hoje. Escolha hoje. Abra sua boca e liberte vida. Agora que você entendeu que cada palavra é uma semente, precisamos ir mais fundo. De onde vem esse poder? Não é invenção humana. Não é apenas psicologia positiva. É espiritual. É divino. É eterno. O poder da palavra vem do fato de que você foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Você não é apenas carne e ossos. Dentro de você há a centelha criadora de Deus. Lembre-se do princípio. Quando tudo ainda era vazio e escuro, uma voz ecoou: haja luz. E a luz nasceu. Não houve esforço físico, não houve ferramentas, não houve mãos, houve palavra. E essa palavra criou tudo o que existe. Você percebe o que isso significa? Se você carrega a imagem do Criador, você também carrega esta habilidade de chamar à existência o que ainda não existe. Mas com poder vem responsabilidade. Não é qualquer palavra que sai de você que fica solta no ar. Todas são registradas, todas têm consequência. Está escrito: de cada palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso é sério.
Isso é santo, isso é pesado. E é por isso que você não pode mais se permitir falar de qualquer jeito. Pense, quantas vezes você disse coisas em momentos de raiva que não podia voltar atrás? Quantas vezes amaldiçoou sua própria vida, dizendo, nada dá certo para mim? Quantas vezes amaldiçoou seus sonhos, dizendo, eu não consigo? Essas palavras não morreram. Elas se plantaram como sementes de destruição. Mas agora você tem consciência. E quando há consciência, há poder de mudar. Você não está ouvindo isso por acaso. É porque chegou o tempo de alinhar a sua boca com o céu. Chegou o tempo de usar a língua como instrumento de luz, não de trevas. O inimigo sabia disso, por isso tentou corromper a sua fala. Por isso colocou murmuração, fofoca, maldição em seus lábios. Porque sabia que se você liberasse vida, nada poderia deter sua vitória. Olhe para a criação. Tudo começou com uma palavra. Olhe para os profetas. Eles levantaram a voz e nações inteiras tremeram. Olhe para o Mestre. Com uma só frase, ele acalmou tempestades. Com uma só palavra, ele expulsou espíritos. Com um só comando, ele trouxe mortos de volta à vida. E ele disse que você faria obras ainda maiores. Você entende a seriedade disso? Cada palavra sua é como um decreto espiritual. Imagine agora que cada frase que você libera sai como um raio de luz. Algumas dessas luzes geram vida, outras geram morte. Algumas curam, outras ferem. E tudo volta para você, porque cada palavra é uma semente plantada no seu próprio destino. É hora de disciplinar a boca. É hora de colocar vigilância nos lábios. Você precisa aprender o peso do silêncio, porque até o silêncio é arma. Há momentos em que falar destrói e o silêncio constrói. Há momentos em que calar é mais poderoso que 1000 gritos. O mestre diante de Pilatos ficou em silêncio. Esse silêncio falou mais alto que qualquer defesa. Mas quando chegar a hora de falar, você precisa abrir a boca sem medo. Você precisa declarar com autoridade. Você precisa chamar a existência. Porque a palavra é como fogo, é como martelo, é como espada. E você, escolhido, foi chamado para empunhar essa espada. Escute, não é apenas sobre sua vida pessoal, é sobre gerações. O que você fala hoje não afeta apenas o seu presente, mas planta sementes no futuro dos seus filhos, da sua casa, da sua linhagem. Se você amaldiçoa, eles colherão dor. Se você abençoa, eles colherão honra. Por isso sua boca é altar, cada frase é oferta, e você decide se oferece sacrifício puro ou corrompido. Os céus estão ouvindo, o mundo espiritual está atento, os anjos aguardam suas ordens, as trevas temem o som da sua voz. Você não pode mais brincar com isso. É hora de assumir sua posição como porta-voz do reino. É hora de falar vida sobre o que está morto, de falar cura sobre o que está doente, de falar abundância sobre o que é escasso. Você não é eco do mundo, você é voz do céu. Você não repete o que ouve dos outros, você libera o que recebe no espírito. Você não comenta como os demais, você decreta como profeta. Esse é o seu chamado, essa é a sua identidade. E não se engane, suas palavras já estão causando movimento. Você talvez não veja ainda, mas no mundo invisível há terremotos acontecendo cada vez que você abre a boca em fé. Correntes se quebram, muralhas caem, portas se abrem. E logo você verá com os seus próprios olhos o reflexo disso no natural. Mas atenção, vigie-se. Cada palavra é uma arma. Você não pode usá-la contra si mesmo, não pode usar contra os seus, não pode liberar veneno, quando deveria liberar cura. Coloque guarda nos lábios, coloque filtro no coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E se o coração estiver cheio de fé, a boca só poderá liberar vitória. Esta é a responsabilidade dos escolhidos. Não é pequena, não é leve, é santa, é eterna. Você foi chamado não apenas para vencer batalhas pessoais, mas para se tornar canal de vitória para muitos. E isso começa com o que sai da sua boca. Não espere mais. Hoje mesmo decida. Minhas palavras serão luz, minhas frases serão vida, minha boca será instrumento do Altíssimo. A partir de agora, cada sílaba será semente de abundância. Cada som será decreto de vitória, e nada, absolutamente nada poderá deter o cumprimento daquilo que já está escrito para você. Agora precisamos falar da batalha mais difícil de todas, a guerra dentro de você.
Não é contra pessoas, não é contra vizinhos, não é contra a família. É contra as vozes internas que, dia após dia, tentaram sabotar o seu destino. Aquelas frases silenciosas que ecoam na mente: você não é bom o bastante, você nunca vai conseguir, não tem valor, não nasceu para vencer. Essas palavras, mesmo ditas em silêncio, foram como maldições secretas lançadas contra você por você mesmo. E muitas vezes doeram mais do que qualquer ataque externo. Porque o inimigo sabia, se conseguisse colocar você contra você mesmo, se conseguisse plantar sementes de autodestruição no seu coração, não precisaria nem levantar exércitos contra você. Mas hoje a verdade se revela. Você não pode mais ser cúmplice dessas mentiras. Você não pode mais repetir frases que enfraquecem sua própria vida. Palavras como eu sou fraco, não mereço, não vai dar certo, precisam morrer hoje. Você não pode alimentar aquilo que destrói você. Escute. Cada vez que você dizia eu não consigo, o mundo espiritual registrava como decreto. E esse decreto gerava barreiras invisíveis. Não eram os outros que fechavam as portas. Era você, com a sua própria boca, que trancava os caminhos. Mas agora você sabe. Agora você entende. E com o entendimento vem libertação. Você precisa trocar a linguagem do medo pela linguagem da fé. Precisa substituir a voz da derrota pela voz da vitória. Precisa arrancar as raízes da autossabotagem e plantar palavras de poder. Porque você não foi criado para repetir maldições, você foi criado para liberar bênçãos. Está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Não é talvez, não é quem sabe, não é se der certo, é tudo posso. Essa é a verdade. Essa é a realidade que precisa sair dos seus lábios. Está escrito: eu sou feito de modo assombroso e maravilhoso. Você percebe? Você não é erro, não é acidente, não é acaso, é obra-prima. Cada detalhe do seu ser foi desenhado com perfeição. Então por que você ainda se chama de imperfeito? Por que ainda se diminui? Por que ainda acredita nas comparações? A guerra dentro de você é feroz, porque se o inimigo vencer aí dentro, já venceu tudo. Mas se você vence dentro, ninguém pode derrotar fora. É por isso que precisa vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, vigiar as palavras que diz para si mesmo. Olhe bem. Quantas vezes você se levantou animado, mas a primeira frase na mente foi: não adianta, vai dar errado. Essa frase é um veneno. Essa frase é uma prisão. E hoje você precisa quebrar essas correntes. Precisa declarar em voz alta: eu sou mais que vencedor. Eu tenho destino, eu tenho propósito, eu sou escolhido. Cada vez que você substituir a autocrítica destrutiva por uma afirmação divina, estará construindo muralhas de luz ao seu redor. Cada vez que você trocar não consigo por eu posso, estará abrindo portas invisíveis. Cada vez que você disser eu sou inútil e corrigir para eu sou valioso, estará quebrando séculos de maldição que tentaram se esconder na sua linhagem. E aqui está a revelação. Muitas das batalhas que você luta não começaram em você. Foram palavras lançadas por gerações anteriores, palavras de pais, avós, famílias que também carregaram correntes. Palavras como nunca teremos nada, nunca vamos sair do lugar, nunca seremos livres. Essas frases criaram muros que chegaram até você. Mas você é o escolhido para quebrar isso. Você é o fim da maldição. Você é o início da bênção. Quando você mudar a sua fala, mudará o curso da sua história. Quando começar a declarar vitória, abrirá caminhos não só para si, mas para todos que virão depois.
Você será lembrado como aquele que transformou a linhagem inteira porque decidiu vigiar as próprias palavras. Escute, você não pode mais brincar com o que diz a si mesmo. Sua boca precisa ser fonte de vida, até no íntimo. Quando acordar, não pode mais repetir: estou cansado, estou derrotado. Precisa dizer: estou vivo, estou fortalecido, estou no caminho certo. Quando falhar, não pode mais dizer: sou um fracasso. Precisa dizer: aprendi, cresci, me levanto ainda mais forte. Você é escolhido. E os escolhidos não se permitem amaldiçoar a si mesmos. Eles se levantam mesmo quando caem. Eles proclamam mesmo quando tudo parece contrário. Eles declaram luz mesmo em plena escuridão. É isso que diferencia você dos outros. A guerra dentro de você é vencida pela disciplina da boca. É vencida quando você escolhe falar fé em vez de medo, vida em vez de morte, bênção em vez de maldição. Você não pode mais ser refém do silêncio negativo. Você precisa ser profeta da sua própria vida. Repita agora, no íntimo ou em voz alta: eu sou forte, eu sou vencedor, eu sou abençoado, eu sou protegido, eu sou escolhido. Essas palavras não são apenas motivação, são decretos. Cada palavra dita com fé libera anjos, destrói correntes, abre portas. E daqui para frente, sempre que a voz da autossabotagem tentar falar, você precisa calá-la com a voz da fé. Sempre que um pensamento negativo surgir, você precisa substituí-lo imediatamente por uma promessa. Sempre que sentir que está afundando, precisa proclamar: o Senhor é meu refúgio, nada me falta. Tudo posso nele. Assim você vence a guerra interna. Assim você derrota os inimigos invisíveis. Assim você se torna inabalável. Agora você já entendeu que a guerra começa dentro de você, que a vitória ou a derrota brotam daquilo que declara. Mas quero que imagine algo ainda mais forte, uma batalha real, diante de todos, onde um jovem frágil, sem armas sofisticadas, encara um gigante que aterroriza multidões. Esse jovem era Davi. O gigante era Golias. Pense na cena. Um exército inteiro tremia de medo. Homens treinados, guerreiros armados até os dentes, incapazes de enfrentar o desafio. Mas então surge Davi, aparentemente pequeno, despreparado, desarmado. Aos olhos humanos, ele já estava derrotado, antes mesmo de lutar. Mas Davi carregava algo que ninguém podia ver: palavras de fé. Ele disse, diante de todos: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há um Deus vivo em Israel. Você percebe o segredo? Antes da pedra ser lançada, a vitória já havia sido proclamada. Antes do gigante cair, a derrota dele já tinha sido decretada. O que matou Golias não foi apenas a pedra, foi a palavra que saiu da boca de Davi. A pedra foi instrumento, mas a fé declarada foi a chave que abriu os céus. É isso que você precisa entender. A sua palavra, unida à sua fé, é o que ativa a vitória. Não importa se o gigante é uma doença, uma dívida, uma acusação, um medo que insiste em persegui-lo. Quando você declara com convicção, quando a sua boca se alinha ao que o céu já disse, o gigante cai. Sempre cai. Talvez hoje você esteja diante de um Golias pessoal. Pode ser um problema que parece maior do que você. Pode ser uma dor que parece interminável. Pode ser um peso que você carrega há anos. Mas escute, você não vai vencê-lo com as armas humanas. Você não vai vencê-lo apenas com lógica, apenas com força física, apenas com estratégias terrenas. Você vai vencê-lo com palavras de fé. Assim como Davi, você precisa se levantar e declarar: este gigante cairá, esta doença não vai me vencer, esta dívida será paga, este medo será esmagado, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Essas palavras não são simples frases, elas são decretos espirituais. Elas são como flechas de fogo contra a escuridão.
Lembre-se, está escrito que pelas suas feridas fomos curados. Isso significa que mesmo diante da enfermidade, você pode proclamar: eu já estou curado. Mesmo diante da escassez, você pode dizer: o meu Deus supre todas as minhas necessidades. Mesmo diante do medo, você pode declarar: eu não recebi espírito de covardia, mas de poder, amor e mente sã. Cada vez que você declara, você ativa promessas. Cada vez que você fala, você movimenta o mundo espiritual. Os anjos se movem ao som da sua voz. As trevas recuam diante do seu decreto. A atmosfera muda quando você abre a boca com fé. Você não pode mais subestimar isso. Você não pode mais esperar sentir para falar. Precisa falar até sentir. Precisa proclamar até ver. Precisa declarar até que o gigante caia. Porque ele cairá, não por causa da sua força, mas porque sua fé se conecta ao poder divino. Veja bem, Davi não se escondeu atrás dos outros. Ele não esperou que alguém resolvesse por ele. Ele se levantou, falou e agiu. E é isso que você precisa fazer. Não pode mais esperar que outros declarem por você. Não pode mais depender da fé de terceiros. Chegou a hora de sua própria boca se levantar. Repita agora, mesmo que em silêncio: meu gigante vai cair. Minha vitória já está decretada. Minha boca é espada. Minha fé é escudo. Meu Deus é quem luta por mim. Você sente a diferença? O ambiente muda quando a sua boca se abre. Seu coração aquece quando a sua voz ecoa a fé. O inimigo treme quando percebe que você finalmente entendeu o poder que tem. A partir de hoje, não importa o tamanho do desafio. Você não encara mais com medo. Você encara com declaração. Você encara com palavra viva. Você encara com decreto de vitória. E assim como Davi, você vai olhar para o gigante e dizer: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E quando você falar assim, não será apenas você falando, será o próprio céu falando através da sua boca. E quando o céu fala, nada permanece de pé contra ele. Então prepare-se, gigantes cairão, doenças serão curadas, portas se abrirão, dívidas serão anuladas, o medo fugirá, porque você carrega a chave, porque a sua boca é arma, porque a sua fé é invencível. Você é escolhido, você é voz profética, você é aquele que enfrenta gigantes não com armas humanas, mas com decretos celestiais. E quando você abre a boca, a vitória já é certa. Você já entendeu que suas palavras têm poder de levantar gigantes ou de derrubá-los. Mas há algo que precisa ser revelado agora. Tão importante quanto falar é saber calar. Porque não é apenas no som da sua voz que há poder. Também no silêncio há uma força divina que poucos compreendem. Está escrito: a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da vida e é inflamada pelo inferno. Você percebe? Uma chama pequena pode incendiar uma floresta inteira. Assim é a língua sem controle. Ela pode ferir mais que uma espada, destruir mais que um exército, amaldiçoar mais que 1000 maldições. Por isso o escolhido precisa de disciplina. Há momentos em que a palavra certa abre portas, mas há outros em que o silêncio é a chave que protege você. É sabedoria discernir quando declarar e quando guardar. Não é covardia se calar, é estratégia espiritual, porque até o silêncio pode ser profético. Olhe para o Mestre. Quando foi acusado injustamente, quando o pressionaram, quando o provocaram, ele ficou em silêncio. Não porque não tivesse resposta, mas porque sabia que sua missão não precisava de explicações. Esse silêncio desarmou os seus acusadores. Esse silêncio falou mais alto que qualquer palavra. E você, como escolhido, também precisa aprender essa disciplina. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda provocação precisa de reação. Nem toda acusação deve receber defesa. Às vezes, o maior ato de fé é permanecer calado enquanto o céu luta por você.
Às vezes, a sua vitória não vem das palavras que diz, mas das que escolhe não dizer. Escute. Quando você fala em ira, solta flechas que não pode recolher. Quando responde no calor do ódio, abre portas para a maldição. Mas quando guarda a boca, quando segura a língua, você fecha as brechas. Você constrói muralhas invisíveis que protegem o seu destino. Está escrito: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios traz a ruína. Isso é lei espiritual, é ordem divina. Você não pode mais se permitir desperdiçar palavras em discussões vazias, em fofocas, em murmurações. Cada frase gasta assim é uma semente de destruição. Mas veja o outro lado. Cada vez que você decide ficar em silêncio diante da provocação, você planta honra. Cada vez que escolhe calar diante da injustiça, você planta vindicação. Cada vez que fecha os lábios quando quer responder com raiva, você planta vitória invisível que logo se manifestará no natural. Não é fácil. O silêncio dói. O silêncio queima. Mas esse fogo purifica. Esse silêncio disciplina. Esse silêncio é altar. E quando você pratica essa disciplina, você ganha autoridade para que, quando falar, o mundo espiritual se mova de imediato. É por isso que alguns falam e nada acontece, mas outros falam uma única frase e céus e terra se movem, porque suas bocas foram treinadas, suas palavras foram purificadas, seus silêncios foram sagrados. Você, escolhido, precisa dessa disciplina. Não fale de qualquer jeito. Não despede palavras sem direção. Guarde-se, controle-se, porque cada palavra é a espada, e cada espada precisa ser usada no tempo certo. Pense agora, quantos conflitos você poderia ter evitado se tivesse escolhido o silêncio? Quantas dores não teria sofrido se tivesse segurado a língua por alguns instantes? Essa lição não é para acusá-lo, é para alertá-lo. Você não pode mais repetir os mesmos erros. Daqui em diante, suas palavras precisam ser medidas, pesadas, direcionadas. E quando não houver direção clara, é melhor calar. Porque até o silêncio pode ser oração, até o silêncio pode ser decreto. Imagine o silêncio como escudo. Quando você se cala, as flechas não encontram alvo. Quando você se cala, os inimigos se confundem. Quando você se cala, os céus falam por você. Mas atenção, não confunda silêncio com medo. Não confunda disciplina com covardia. Há momentos em que o céu pedirá para você abrir a boca e declarar. Nesses momentos, cale-se não é opção. Você deve falar com autoridade. Mas nos momentos em que a carne quer reagir, em que a raiva quer dominar, em que o orgulho quer responder, é aí que precisa guardar os lábios. Esse equilíbrio é a chave. Essa sabedoria é a marca dos escolhidos. Eles sabem quando falar como trombeta e quando calar como muralha. Eles sabem quando liberar fogo e quando guardar silêncio sagrado. Hoje o Espírito está dizendo: coloque guarda nos seus lábios. Decida que nunca mais vai soltar palavras de destruição. Decida que nunca mais vai responder em ira. Decida que cada palavra será semente de vida. E olhe assim: Senhor, coloca um anjo à porta da minha boca. Que cada palavra que eu falar seja dirigida pelo teu Espírito. Que meu silêncio seja escudo e minhas palavras espada. Você verá a diferença. Você sentirá a mudança. E quando começar a viver assim, perceberá que até os inimigos que mais o provocavam perderão força, porque eles se alimentavam da sua reação. Mas quando você não reage, eles secam. Esse é o segredo da disciplina. Esse é o poder do silêncio. Essa é a sabedoria dos escolhidos. Chegamos ao fim desta revelação, mas não ao fim da sua jornada. Porque o que começou aqui hoje não é um encerramento, é um despertar. É como se uma chama tivesse sido reacendida dentro de você, um fogo que não pode ser apagado. Você não está mais no mesmo lugar de antes. Agora você sabe,
Agora você enxerga, agora você entende. Desde o início desta mensagem, o céu tem falado com você. Você é escolhido. Não por acaso, não por sorte, não por engano. Escolhido desde o ventre, separado antes do tempo, marcado com um propósito eterno. Essa identidade ninguém pode roubar. Nem os inimigos, nem as circunstâncias, nem as quedas, nem os medos. Você carrega o selo divino. E se você é escolhido, precisa agir como tal. Não pode mais viver como alguém comum. Não pode mais falar como alguém sem propósito. Não pode mais aceitar o peso das mentiras que lançaram contra você. Você já viu, todos os ataques voltaram para quem lançou. Todos os inimigos caíram como moscas. Nenhuma arma prosperou contra você. E nenhuma prosperará. Este é o tempo de se levantar. Este é o tempo de ativar o que estava adormecido. Não amanhã, não daqui a meses. Agora. Porque o mundo espiritual já se moveu em seu favor. Porque os céus já decretaram vitória. Porque sua boca já carrega autoridade. Escute, não desperdice essa revelação. Não a deixe morrer como mais uma palavra bonita que ouviu. Essa é uma convocação. É um chamado para a ação. O que você fará com isso? Vai guardar em silêncio? Vai deixar para depois? Ou vai decidir hoje que a sua vida nunca mais será a mesma? Levante-se agora. Declare agora. Profetize agora. Cada minuto é precioso. Cada palavra é arma. Cada silêncio é escudo. Você não pode mais viver dormindo. Precisa estar desperto. Precisa estar ativo. Precisa estar consciente. Ore comigo neste instante. Senhor, purifica os meus lábios. Que cada palavra que eu falar seja instrumento de vida, não de morte. Que cada frase que eu liberar seja semente de vitória, não de derrota. Que a minha boca seja usada apenas para te honrar e para abençoar. Coloca sobre mim o espírito de disciplina, para que eu saiba quando falar e quando calar. Que a minha língua seja espada contra as trevas e que o meu silêncio seja escudo contra o inimigo. Eu aceito hoje a minha identidade como escolhido. Eu ativo agora o meu propósito. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Em nome do Altíssimo, eu sou vencedor. Eu sou protegido. Eu sou luz. Eu sou escolhido. Amém. Respire fundo, sinta a presença. Não é apenas uma oração, é um pacto. É um novo começo. É um decreto selado no céu. E agora que essa palavra está gravada em você, não a esconda. Compartilhe. Declare sobre outros. Liberte aqueles que ainda estão presos às próprias palavras de derrota. Seja a voz de esperança, onde só havia silêncio de dor. Seja sinal de luz, onde só havia escuridão. Você não recebeu isso apenas para si. Você é canal. Você é ponte. Você é farol. A partir de hoje, cada vez que abrir a boca, lembre-se, você carrega poder. Não desperdice, não se cale quando for hora de proclamar, não fale quando for hora de guardar. Seja sábio, seja disciplinado, seja firme, porque sua palavra tem peso eterno. E quando a dúvida vier, quando o medo tentar voltar, quando as vozes disserem que você não pode, responda com fé. Eu já venci. Eu já sou. Eu já tenho. Eu sou escolhido. Agora, vá. Viva. Caminhe como quem carrega na coroa invisível. Ande como quem é guardado por anjos. Fale como quem é boca de Deus nesta geração. E nunca mais aceite viver como antes. Porque a vitória já foi decretada. O destino já foi escrito. A missão já está ativa. Você não está sozinho. Você nunca esteve. O céu luta por você, a luz caminha com você, a palavra habita em você. E nada, absolutamente nada, poderá impedir o cumprimento daquilo que foi determinado. Você é o escolhido. Esta é a sua hora. Esta é a sua vitória. Esta é a sua missão.
Amém.